eu sou Cláudia Tomavici e hoje eu vou contar sobre os últimos filhos ilegítimos que Dom Pedro I teve. A gente sabe que esse assunto, filhos de Dom Pedro I, é sempre, né, um tema muito vasto. A gente conhece os 7 filhos que ele teve com Dona Leopoldina, dos quais 5 sobreviveram e 4 chegaram à idade adulta. Depois a gente sabe também sobre as 4 crianças que ele teve com a Marquesa de Santos, talvez até tenham sido 5, se o primeiro bebê tivesse sobrevivido, a gente não tem notícia disso. Mas também só 2 meninas que vingaram, que chegaram a ser adultas. Depois a gente tem 2 outros meninos sobre os quais o Paulo Resulti já falou aqui no canal em vídeos específicos. Então a gente tem o Pedro Cessé, que foi filho de uma modista francesa que acabou fazendo a vida na Califórnia. E o Rodrigo Delfim Pereira, filho da baronesa de Sorocaba. Portanto, sobrinho da Marquesa de Santos. Também foi um filho que Dom Pedro teve fora do casamento. Teve outros que foram atribuídos a ele, mas Dom Pedro não chegou a mencionar no testamento, então a gente também não tem certeza até que ponto realmente, né, essas crianças teriam sido filhas dele ou não, num tempo que não tinha DNA. A gente não tem certeza. Mas todos essas crianças são relativamente conhecidas e, pelo menos esses que eu tô mencionando, as 2 meninas da Marquesa de Santos e esses 2 meninos, Rodrigo e o Pedro Cessé, são mencionados no testamento dele. A Duquesa de Goiás, como eu disse, legitimada, e a Condessa de Iguaçu, embora ele não tenha mencionado nominalmente, ele deixa como um anônimo no testamento, e Dona Amélia recebeu então instruções orais para também contemplá-la com parte da herança. Então, todas essas crianças que a gente já tratou aqui, tanto a Duquesa de Goiás como a Condessa de Iguaçu, filhos da Marquesa, como o Pedro Cessé e o Rodrigo, a gente tem informações, vamos dizer, mais ou menos conhecidas e oficiais sobre eles. E aí, então, né, a sensação que dá é que assim, ok, Dom Pedro, então, ficou viúvo de Dona Leopoldina em 1826, teve uma dificuldade relativamente grande, levou quase 3 anos para conseguir uma segunda noiva, em boa parte por causa dessa fama dele, né, não só de mulherengo, mas por ter desrespeitado Dona Leopoldina, reconhecendo a Duquesa de Goiás como filha. Essa história toda chegou na Europa, então foi bem difícil de conseguir uma princesa que se dispusesse a ir para o Brasil casar com ele. E finalmente, quando Dona Amélia então aceitou e chegou no Brasil, a gente fala, bom, então ok, daqui para frente ele tomou jeito, passou a ser um marido devotado, fiel, e acabaram, né, esses casos extraconjugais. Ele deve ter se arrependido e tomou jeito. Não, infelizmente não. O que aconteceu foi que Dom Pedro casou com Dona Amélia em outubro de 1829 e ela chegou, imagina, uma menina de 17 anos, linda, de olhos azuis, cabelos castanhos, alta, super cheia de amor para dar, disposta a ser uma boa madrasta, uma boa imperatriz, uma boa esposa, e ele se apaixonou por ela. Então, nessa empolgação da lua de mel, do começo do relacionamento, ele mimou muito Dona Amélia, deu presentes lindos, levou a imperatriz para conhecer o Rio de Janeiro, os arredores, chegaram a fazer até uma viagem para Minas. E essa ideia de o Brasil conhecer a sua nova imperatriz e a imperatriz conhecer o Brasil. Então, assim, o começo foi tudo muito romântico, mas teve um problema. A Dona Amélia demorou muito para engravidar. Então, ela chegou em outubro de 29, ao longo de todo o ano de 1830, nada. Começo de 1831, nada. E Dom Pedro estava, lógico, muito acostumado com o ritmo da Dona Leopoldina, que tinha praticamente um filho por ano, mesmo outras mulheres costumavam engravidar muito rapidamente dele. Então, essa esposa que não tinha filhos, no começo, eu acho que ele deve ter se empenhado para tentar que ela engravidasse logo. Quando chega no início de 1830, ele já está começando a ficar meio desesperado com essa história. E ele escreve uma carta pro Rezende, que era um amigo mesmo dele, em que ele, com bastante ironia, ele diz assim: em casa, por hora, nada, mas o trabalho continua. E em breve darei cópia de mim e farei a imperatriz dar cópia de si. Isto, se ela não me emprenhar a mim, que é a única desgraça que me falta sofrer. Então a gente vê que ele fala num tom de brincadeira, mas era uma questão que estava incomodando o fato dela não engravidar, até porque era importante como continuidade da dinastia
que essa esposa tivesse mais filhos, de preferência filhos homens, porque o único menino era Dom Pedro II, então ele esperava que a segunda esposa também tivesse muitos filhos. Só que aí, quando chegou no final de 1830, começo de 1831, e eles foram fazer essa viagem para Minas Gerais, Dona Amélia finalmente engravidou. Pelas contas, muito provavelmente nos dias que eles passaram em Ouro Preto. Só que demorou um pouco para eles saberem que ela estava grávida. Então o que acabou acontecendo foi que Dona Amélia e Dom Pedro voltaram para o Rio de Janeiro e já caíram no meio dos tumultos e das manifestações que acabaram culminando com a questão da abdicação de Dom Pedro no início de abril de 1831. Então, todo esse período, o que eu quero dizer com isso? Que durante 1 ano e meio em que Dona Amélia e Dom Pedro estiveram casados no Rio de Janeiro, a gente não tem notícia de nenhum caso, de nenhuma amante, de nenhum filho. O que vai acontecer é que vão nascer ainda 2 crianças que ele já tinha encomendado enquanto ainda não estava casado com ela, que são o Pedro Cessé, que vai nascer em Paris em agosto de 1829, e a futura Condessa de Iguaçu, que vai nascer 28 de fevereiro de 1830, já em São Paulo, com a Marquesa de Santos já longe da corte, e que foram, enfim, crianças que foram geradas ainda antes dele estar, pelo menos fisicamente, casado com Dona Amélia. E porque, na verdade, o contrato foi assinado em final de maio de 1829, mas até a notícia chegar no Rio de Janeiro, deu tempo dessas 2 moças ainda engravidarem. De qualquer maneira, a gente tem notícias boas, vamos dizer assim, desse primeiro ano e meio de casamento. Aí, com a abdicação, eles vão morar em Paris, e durante esses meses ela tá grávida. A criança vai nascer só no dia 1º de dezembro de 1831. Esses meses em Paris tem toda uma novidade, né, de estarem na Europa, de estarem numa corte, na capital da França, com todos os bailes, todas as óperas, todos os concertos. Então, assim, Dom Pedro passa, acho que esse período, assim, muito deslumbrado com a vida em Paris e também muito observado, e a gente não tem também nenhuma notícia de nada, né, que o desabone. A Maria Amélia nasce, então, no começo de dezembro de 1831 e logo no final de janeiro de 1832 ele parte para a guerra contra Dom Miguel, seu irmão, que tinha usurpado o trono da filha, da Maria da Glória. E aí, como funciona isso? Ele deixa a Dona Amélia cuidando da filha, né, dessa rainha por quem os exércitos estavam se enfrentando, e a bebezinha que tinha acabado de nascer, Maria Amélia, e então ficam as meninas em Paris com uma pequena corte, enquanto ele vai tentar retomar o trono de Portugal para a filha. Nesse momento, o que ele faz? Ele vai para os Açores. O que eram os Açores? Os Açores são um arquipélago de 9 ilhas que pertencem a Portugal, no meio do Oceano Atlântico, e que naquele momento eram o último reduto de Portugal que ainda apoiava Dom Pedro. Então, eram pessoas, famílias e um pouco de tropas que tinham a intenção de retomar o trono de Portugal para Dona Maria II e instaurar uma monarquia constitucional, derrubando Dom Miguel, que eles reconheciam como um usurpador. E o arquipélago dos Açores, ele é dividido em 3 grandes grupos. Então, a gente tem o grupo mais oriental, que tem só 2 ilhas, mas tem a principal ilha, que é São Miguel, que é muito grande, onde até hoje a gente tem universidade, hospitais, uma infraestrutura maior e que também fica mais perto de Portugal continental. Aí tem um grupo no meio, que são 5 ilhas, relativamente próximas, em dias claros de uma você consegue avistar as outras, assim. E aí tem um último grupo, que é o grupo mais ocidental, que são 2 ilhas já a 2/3 do caminho para a América do Norte, que são Ilha das Flores e Corvo. Isso seria muito longe. E São Miguel seria talvez uma ilha muito perto, vamos dizer assim, muito mais acessível para Dom Miguel, para, se houvesse um enfrentamento nos Açores, Dom Pedro conseguir vencer. Então ele decide montar e treinar as tropas nesse grupo central, que ele estaria mais protegido. E ali, então, ele monta uma base, principalmente na Ilha Terceira. Algumas tropas passam a treinar também na Ilha do Faial, mas principalmente a base de Dom Pedro é na Ilha Terceira. E ali, então, ele passa todo o primeiro semestre de 1832, enquanto Dona Amélia e as meninas estão em Paris.
E aí o que acontece? Quando ele se vê sozinho, em território português, lá nos Açores, super apoiado por aquela população que ele era a última esperança, então todas as pessoas adoravam Dom Pedro de uma forma assim, quase idolatrando esse ex-imperador, ex-rei, e que nesse momento era o comandante em chefe do Exército Libertador. E aí ele chega em Angra do Heroísmo, que é a cidade mais importante, né, da Ilha Terceira, e lá ele é recebido pelas famílias e tudo isso, e ele também acaba encantando muito as moças da sociedade local, porque fazem bailes, fazem recepções em homenagem a ele, e Dom Pedro chega diretamente de Paris, conhecendo as últimas músicas, as últimas danças, as últimas modas. Todas as meninas querem saber como era a corte, como era a vida em Paris, imagina. E ele então dança com as moças e ele se torna, lógico, a celebridade local. Mas, por outro lado, ele começa a retomar alguns hábitos que ele tinha ainda de quando ele vivia no Rio de Janeiro e traía a primeira esposa, a Dona Leopoldina. Então ele começa a ter umas atitudes assim muito sedutoras em relação às moças. Por exemplo, teve uma coitadinha que vivia na Horta, na Ilha do Faial, que era filha da família Terra Bruns, que era uma família muito importante, que estava apoiando maciçamente o exército de Dom Pedro e que tinha, inclusive, recebido Dom Pedro como hóspede na casa deles lá em Horta. E aí ia ter uma festa de aniversário de 19 anos para a filha dessa família, para Miranda Terra Bruns, e ela então queria muito que o imperador ficasse, que fosse na festa e tal, e o pai explicou que também gostaria muito, mas que era difícil porque ele já tinha compromissos na Ilha Terceira. E não é tão perto, são 20 milhas marítimas. E a gente tem que imaginar que os barcos não eram a vapor, então assim, não era tão rápido, né, se movimentar de uma ilha para outra. E aí Dom Pedro disse que não, que se ele estava convidado para o baile da menina, que com certeza ele iria, imagina, tal, pode deixar que eu vou de propósito só pro baile. E ficou todo mundo esperando, mas achando que era pouco provável. Quando chegou no dia do baile, a Miranda, lógico, devia estar esperando que o imperador aparecesse, e eles ficaram esperando, a festa foi rolando, nada acontecia. Quando chegou perto da meia-noite, que era o horário mais importante que ela ia, então, abrir o baile dançando a quadrilha, apareceu uma pessoa vestida com uma capa preta, todo escondido, encostado numa coluna. Essas informações todas são por relatos de contemporâneos que deixaram tudo isso por escrito. A gente tem relatos de outros militares e de pessoas, o Marquês de Fronteira, pessoas que estavam com ele e que deixaram essas informações com tantos detalhes, por isso que eu consigo contar isso para vocês. E aí, quando chegou perto da meia-noite, essa figura misteriosa que estava encostada lá na coluna, olhando a festa de longe, tirou a capa e apareceu o imperador, super elegante, vestido com uma casaca preta, com a Gran Cruz da Ordem de Cristo, toda cravejada de brilhantes, e aí ele surge para abrir o baile com a Miranda, dona da festa, e foi, lógico, uma sensação. O que para ele era só uma coisa meio de sedução, de brincadeira, para Miranda foi muito sério, porque ela ficou completamente apaixonada, se sentindo a Cinderela. E aí ela fez um voto que ela não se casaria com mais ninguém, porque ela queria casar com o imperador, ela se apaixonou por ele. Então, assim, a gente percebe que ele meio retomou esse papel de galã, seduzindo as donzelas, mas graças a Deus ele teve a decência de não se envolver mais do que isso com a filha dos anfitriões dele nessa Ilha do Faial. Em compensação, na Ilha Terceira existiam 2 conventos, onde as freiras tinham uma certa liberdade. Então, o que acontecia? O convento de São Gonçalo e o convento da Esperança, que era da Ordem das Carmelitas, a Madre Superiora entendeu que ela poderia colaborar com a causa liberal, permitindo que as freiras animassem os soldados. Então, os soldados liberais e os oficiais começaram a frequentar esses conventos. E nesse convento da Esperança, a gente tem o relato de um major, Charles Shaw, era um escocês, subcomandante do batalhão britânico, que deixa um relato de que
Nós nos divertimos muito com as freiras. As irmãs são bastante corretas durante o dia, mas mantêm casa aberta quando escurece. Nós as maravilhamos com nossa banda e 4 de nós dançamos com elas coisas que nunca tinham nem ouvido. Aí ele continua o relato e ele fala: mas elas eram todas muito feias, sujas, descuidadas e cuspiam muito, com uma exceção, que era uma das freiras, era uma moça muito bonita, de 23 anos, que se chamava Ana Augusta Peregrino Faleiro Toste. Ela era a freira responsável por badalar o sino, era a freira sineira desse convento. E Dom Pedro se encantou por essa moça, que era muito bonita, muito jovem, e eles acabaram se tornando amantes. E ele teve um relacionamento com ela enquanto ele esteve na Ilha Terceira. A moça acabou engravidando e em julho de 1832, Dom Pedro então deixou os Açores para ir para Portugal continental para começar então a guerra contra Dom Miguel. E essa freira ficou então no convento, ela nunca abandonou a vida religiosa, ela continuou nesse convento até falecer, ela morreu em 1896 com 87 anos. E aí, enfim, ela acabou tendo um menino, para quem deram o nome de Pedro, e essa criança foi dada para uma família cuidar, uma família liberal que apoiava Dom Pedro. Dom Pedro deixou incumbido o Luiz Silva Mouzinho de Albuquerque, que era uma pessoa da confiança dele e que então devia pagar despesas dessa criança, dar uma pensão para Ana Augusta, cuidar de tudo, se ela quisesse ficar com ele, sair do convento ou não, enfim, como ela decidisse. E esse menino cresceu ali então na Ilha Terceira, mas faleceu com 4 ou 5 anos. Quando ele morreu, todo mundo sabia que ele era filho do Dom Pedro, fizeram um funeral, um enterro muito pomposo, com honras de chefe de estado, e aí há controvérsias na documentação. Talvez ele tenha sido enterrado na frente da igreja, que a gente não tem certeza, que é o adro, que é uma praça assim na frente da igreja, da Sé, que é a igreja do Santíssimo Salvador, em Angra do Heroísmo, ou talvez ele tenha sido enterrado no cemitério atrás dessa igreja. Aí, antes que achem que eu sou uma caçadora de túmulos, não fui eu que fui procurar, mas o Dr. Jorge Forjás, que é um genealogista dos Açores, foi contatado pelo Paulo Resutti, que procurou então saber alguma informação sobre esse túmulo, se esse menino estaria realmente enterrado ali. E ele diz que não tem informação nenhuma, não tem mais registro nenhum disso, mas é fato que se contam nas crônicas as histórias a respeito desse relacionamento de Dom Pedro com a freira. Então esse foi o primeiro filho que a gente sabe de Dom Pedro. E efetivamente ele foi batizado, esse registro existe, a documentação ainda na Sé, ele foi batizado no dia 28 de novembro de 1833. E deve ter falecido por volta de 1837 ou 38. Aí, depois dessa criança que ficou nos Açores, e que eu acredito que provavelmente Dona Amélia nunca tenha ficado sabendo dessa história, porque a gente vê que era um círculo de liberais, de pessoas de confiança do Dom Pedro, então dificilmente alguém iria para Lisboa contar para Dona Amélia, ou para Paris para contar para Dona Amélia, depois para Lisboa. E se alguém chegou a comentar alguma coisa, ela provavelmente ou não acreditou, ou preferiu não acreditar, ou colocou na conta de intriga da oposição, que poderia ser um boato miguelista tentando denegrir a imagem de Dom Pedro. Enfim, isso nunca foi um tema em nenhuma correspondência, nada que a gente conhece de Dona Amélia. Então talvez ela realmente nem tenha ficado sabendo da existência desse menino, até porque ele morreu muito cedo. Além dessa questão desse menino filho de uma freira nos Açores, a gente teve um outro relacionamento de Dom Pedro. Tem uma história de que ele teria se hospedado na casa de uma ceramista, na Rua da Sedofeita, que ele poderia ter tido um caso com essa moça durante o cerco do Porto, já em Portugal continental, ao longo do final do ano de 1832, mas a gente não tem maiores documentações sobre isso. O que a gente tem de documentação é referente a uma outra moça que já tinha 33 anos, era só 2 anos mais nova do que ele, que se chamava Maria Libânia Lobo. A Maria Libânia era natural de Torres Vedras, que é uma cidade relativamente perto de Lisboa, não sei o que ela estava fazendo no Porto,
Não sei como ela conheceu Dom Pedro, a gente não tem nenhuma informação, a gente só sabe que ela engravidou por volta de março de 1833 e ela era, enfim, amante dele durante esse período do cerco, em 1833. Ela engravidou em março, em julho, Dom Pedro foi do Porto para Lisboa, quando a guerra já estava praticamente ganha. Chegando em Lisboa, em julho de 1833, ele manda chamar a Dona Amélia, Maria da Glória de Paris, para se juntarem a ele em Lisboa. Elas chegam em setembro de 1833. E aí a gente não tem nenhuma notícia do que aconteceu com a Maria Libânia, com o bebê, ao longo de 1833. Até os últimos dias do ano. Quando chega daí, no dia 30 de dezembro de 1833, a gente tem a documentação da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Lisboa, onde existia a Roda da Casa dos Expostos. A Roda dos Expostos era um mecanismo que existia já há bastante tempo, que funcionava um pouco como um passa-pizza. Sabe aqueles negócios giratórios que você põe a pizza do lado na portaria e aí você vira e a pizza aparece do outro lado e você não vê o outro lado não te vê? Existia uma coisa parecida com isso, que era a Roda dos Expostos. Então, as mães que não tinham condições de criar seus filhos, elas podiam colocar o bebezinho na roda, girar o mecanismo, aí isso acionava um sino, tocava o sino do lado de dentro da Casa dos Expostos, e aí as freiras que trabalhavam ali dentro sabiam que tinha chegado uma criança, um enjeitado. E elas então recolhiam essa criança sem ver a mãe e a mãe sem ver quem estava recolhendo. Às vezes as mães até deixavam um bilhetinho, uma medalhinha, ou alguma coisa identificando o nome da criança, ou dizendo que elas pretendiam um dia voltar e buscar, ou não deixavam nenhuma informação, enfim, mas era uma coisa que funcionava como uma opção para as mulheres que não tinham condições saberem que os filhos seriam acolhidos e cuidados e que não estariam, enfim, abandonados. Aí o que acontece no dia 30 de dezembro? Quando chega mais ou menos na hora do almoço, aparece um bebê na roda dos expostos, toca o sino, as freiras estão pegando o bebê, quando de repente, inesperadamente, de surpresa, aparece quem? Dom Pedro, para fazer uma visita nessa instituição. E por coincidência, o bebê tinha acabado de ser entregue naquele lugar, naquele momento. E ele fica muito comovido com o bebezinho recém-nascido. E aí, então, ele pega o bebê no colo, e aí ele faz todo um teatro e se oferece, então, para apadrinhar essa criança. Ele passa a ser o padrinho desse menino, o que justificava, então, ele poder cuidar e destinar algum dinheiro para a educação dele no futuro. Ele seria, enfim, uma pessoa protegida pelo Dom Pedro. E como madrinha, ele coloca a filha, Dona Maria II, a rainha, porque isso também garantiria para esse menino ao longo da vida ser afilhado da rainha, o que provavelmente poderia ser muito útil quando ele crescesse. Aí no dia seguinte é feito o batizado, Dom Pedro escolhe o nome do afilhado, que ele batiza de Pedro, e essa criança então é entregue para uma família para ser cuidado. Então o que a gente acaba percebendo com essa tramóia toda, com esse esquema todo que Dom Pedro faz, né, de fingir que o menino foi abandonado e que ele chegou logo em seguida e acabou acolhendo aquela criança como afilhado, o que a gente percebe ali é que na verdade Dom Pedro está tendo um cuidado muito grande para não expor essa paternidade. Então ele está na verdade fazendo o que ele não fez com Dona Leopoldina, né? Então, assim, evitando um escândalo, não humilhando a imperatriz. Embora, na verdade, depois o que ele faz? Ele nomeia a Maria Libânia para se tornar a safata da filha, da Maria da Glória, rainha de Portugal. E o que significava isso? Ela não era uma moça nobre, então ele não podia colocá-la como uma dama de honra da filha, da rainha. Mas colocando a Maria Libânia como a safata da Maria da Glória, ele garantiu um acesso dessa moça aos aposentos íntimos da família. Então ela tinha trânsito dentro do Palácio das Necessidades onde eles viviam, justificava que ela estivesse próxima à família e com isso provavelmente ele manteve algum contato com ela, a gente não sabe em que nível que isso continuou ou não. Depois que então eles já estavam em Lisboa com a presença de Dona Amélia. A gente não tem nenhuma informação de nada mais sobre isso,
sobre o relacionamento deles. A Maria Libânia vai trabalhar no Paço durante toda a vida. Quando ela já tem uns 55 anos, ela se casa com um funcionário do palácio que tinha o sobrenome Valet, e ela então não tem filhos com ele, mas se casa, e ela vai falecer já com 70 anos, por volta de 1870, e a vida toda ela vai então estar na corte. O Pedro, filho dela, vai ser criado por uma amiga, que na verdade é a família para quem Dom Pedro deu essa criança para ser criada, que era uma família com filhos, etc. Então ele cresce próximo da mãe, porém como filho de uma outra família. E depois, quando ele tem idade suficiente, ele vai também para a corte e passa a ser funcionário da Rainha Maria II, que era meia-irmã dele. E todo mundo sabia, na verdade, quem ele era, então chamavam ele de Pedro Real. Ele acaba se casando com uma moça chamada Emília Lack. Eles têm 4 filhos. E essa história fica muito sigilosa, muito abafada. E só recentemente que a família acabou realmente tendo certeza da documentação da Santa Casa de Misericórdia e dessa coincidência extraordinária de que ele foi entregue na roda ao mesmo tempo que o imperador estava chegando. E aí acharam também um relato que dizem que o Dom Pedro teria ido com o bebê no colo, na carruagem. Aí alguém desceu minutos antes, colocou o menino na roda e Dom Pedro apareceu. Então a gente vê que ele tentou cuidar dessa criança da melhor maneira possível, sem gerar um escândalo, sem humilhar a Dona Amélia. E essas 2 crianças que ele teve depois do casamento com ela não são mencionadas no testamento, não são mencionadas em lugar nenhum. A gente só sabe dessas pensões que foram as pensões estipuladas nos Açores e esse cargo, né, para mãe, e provavelmente a família que acolheu o Pedro Real acabou também recebendo algum benefício, como seria normal. Mas a gente percebe que Dom Pedro teve um cuidado maior durante o segundo casamento para não gerar um mal-estar como aconteceu durante o casamento dele com Dona Leopoldina. Dona Amélia nunca mencionou essas 2 crianças, a gente fica realmente na dúvida se ela chegou a saber, se chegou a acreditar, como eu digo. Mas, enfim, foram os 2 últimos Pedros que Dom Pedro I teve. Então, o Pedro com a freira nos Açores e o Pedro Real com a Maria Libânia aqui em Lisboa. Foram 2 filhos ainda em Portugal que ele deixou. Desses 2, só o segundo, só o Pedro Real que teve descendência. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da história e até um próximo vídeo. Tchau!